Gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. Obrigado a todos que estão interagindo, que se inscreveram na fase 3 aí do nosso curso presencial. Deus abençoe a todos, tá? A aula de hoje é reputação versus resultados. Resultados são bons, resultados é o fruto do seu trabalho, independente do que você faça, o resultado ele é aquilo que vai acontecer quando você faz alguma coisa, tá? E vou até falar uma coisa aqui que pode até te chatear. Faz parte. Tem pessoas que falam que, não, aquele ali tem resultados negativos. Na minha opinião, melhor é uma pessoa que tem resultado negativo do que aquela pessoa que não faz nada. Porque pelo menos ela teve resultado. E muitas das vezes, pessoas que têm resultados negativos são pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. E é melhor do que não fazer nada. Então existem resultados positivos, resultados negativos e aqueles que não fazem nada. Qual grupo você faz parte? Dentro dessa questão dos resultados, como eu estou falando aqui, tem o negativo e o positivo que não faz nada, você precisa entender que o reino, ele é um reino que exige resultados. Você lembra da parábola dos talentos? Quando o Senhor ele foi, vai voltar e ele vai cobrar os talentos, ele não cobrou só o talento que ele deu. Ele cobrou talento granjeado, multiplicado. Um deles deu desculpa, tá? E anota isso aí, quem é muito bom em desculpa é muito ruim em resultados, tá? Então, você tem que entender o seguinte, você precisa dar resultados. Quais são os benefícios dos resultados? Muitos, dentre os quais os resultados eles provocam curas, e curas emocionais. É mesmo? Não tem sensação melhor, irmão, do que quando você faz uma plantação e você colhe o fruto daquela plantação. Aquilo gera um impacto tão tremendo dentro de você que você se sente satisfeito. Sabe por que muitas pessoas estão depressivas, deprimidas? Porque elas não estão vendo resultados. E por que elas não veem resultados? Porque elas não estão fazendo. E por que elas não estão fazendo? Existem muitas questões que precisam ser resolvidas, dentre as quais estão as travas emocionais. Tá bom? Então você tem que entender que o reino exige resultado. Infelizmente, nós temos uma mentalidade que eu tenho combatido, tá? É uma mentalidade do me dá, me dá, me dá, tá? Essa mentalidade, eu acredito que existem muitas coisas que cooperaram para construí-la. Cooperaram para construí-la. Dentre as quais está o marxismo cultural, tá? Que é implantado dentro da mente do brasileiro. Que faz com que, não, dentre tantos os malefícios, faz com que as pessoas tenham a mentalidade dependente do Estado. E tem gente que carrega essa mentalidade para o reino de Deus, achando que a vida dela tem que ser apenas... Deus ele tem que fazer tudo. Você está entendendo? Que Deus ele tem que interferir, inclusive até no seu livre-arbítrio. Pare com esse pensamento. A fé sem obras, ela é morta. Para você ter obras, você precisa fazer. Você mostra fé quando você está fazendo alguma coisa. Você já se perguntou por que um judeu ele fica se mexendo? Porque ele está se movimentando. Se você perguntar para ele por que você se movimenta, por que você olha dessa forma, ele fala, porque eu não oro só com a boca, eu oro com o meu corpo. Eles têm um entendimento de quando eles estão trabalhando, quando eles estão fazendo, o corpo deles também estão orando. Então o que acontece? Você tem que entender isso. Você vai gerar resultado quando você ir para a movimentação, quando você ir para a guerra, quando você fazer alguma coisa. Tá bom? Mesmo que seja resultado negativo. Não estou falando de pecado não, tá? Estou falando de quebra de princípio não. Mas mesmo que seja resultado negativo, pelo menos você está fazendo alguma coisa, está tentando. A gente tem um problema com o negócio do fracasso. A gente entende que não pode fracassar. Fracassar é bom, gente. Eu volto a falar, né? Quebra de princípio nem pecado. Eu estou falando fracassar. Fracassar é porque você está tentando fazer alguma coisa. Por isso você fracassa. Então você tem do fracasso, você pega a semente e vai para outra fase. Nunca erre nas mesmas coisas, mas fracassar é bom. Thomas Edison fracassou 9.999 vezes para que hoje todos nós tivéssemos aí o benefício da eletricidade. Então o que acontece? Mas e a reputação, Leandro? O que é a reputação? Existe o lado positivo da reputação. O lado positivo da reputação, a Bíblia até nos orienta. A gente tem que buscar uma vida honesta, uma vida de paz, uma vida onde não trago escândalos nem para judeus, nem para gregos. Isso aí, irmãos, é claro, é óbvio.
Isso faz com que isso é o ponto positivo da reputação. Você precisa ter uma reputação de honestidade, uma reputação de paz, uma reputação de coisas boas. Isso é normal. Mas qual é o lado negativo da reputação? Quando a reputação ela se torna um Deus da sua vida. Eu vou te explicar. Você sabia que quando você era pequeno, papai e mamãe ficava te impedindo, te repreendia. Eu falo muito de papai e mamãe, irmãos, porque a gente trabalha muito na questão mental e a gente pega desde lá de baixo, tá? Quando as coisas começaram, quando os aplicativos foram instalados, tá? Quando a mentalidade foi formada, porque começa ali. Mas quando eu digo pai e mãe, vai colocando aí líderes, vai colocando parentes, vai colocando amigos e coisas impactantes, tá? Palavras, comportamentos, símbolos, coisas impactantes, traumas. Você pode colocar tudo aí. Mas começou tudo lá quando papai e mamãe não gostava que você se comportasse de certa forma na frente das pessoas. E vou te falar, na maioria das vezes, o teu pai e a tua mãe não estavam preocupados com você, estavam preocupados com eles, para que a reputação deles não fosse manchada. Tá entendendo? Por isso eles não queriam que você fizesse bagunça, não queria. Tem um lado positivo, tem um lado positivo. O problema é que você era novo demais, nova demais, aquilo ali fica instalado. Então, o ser humano ele cresce com essa ideia de que tem que ter uma reputação de aprovação de pessoas, tá? É aqui o ponto. É um bloqueio, uma trava emocional também, tá? É quando a gente vive em função do que as pessoas querem que a gente seja, tá? E quando isso fica acima do propósito de Deus na sua vida, e fica acima até dos resultados que Deus precisa que você tenha na tua vida, isso se torna ruim. Por isso, esse mundo é um mundo político, né? E você acaba sendo uma pessoa política. A política está em todo lugar, tá? A política está em todo lugar. O ser humano é um ser político, tá? O problema é quando essa política ela fica acima do propósito, acima dos resultados de Deus. Por exemplo, você pega um político, qual é o jogo que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o jogo da reputação. Por mais que ele não seja, ele precisa aparecer para as pessoas. Ele precisa ser aprovado para as pessoas. Então, para isso ele mente, para isso ele disfarça, para isso ele dissimula, para isso ele coloca uma máscara. Assim, infelizmente, às vezes a gente acaba agindo na vida, a gente acaba sendo assim. Em nome da aprovação das pessoas, em nome de votos, em nome de alguma coisa que as pessoas possam nos dar benefício, a gente coloca a nossa reputação acima do propósito, acima dos resultados de Deus. Então você tem que entender que existe o lado ruim da reputação. E você tem que saber submeter as suas reputações abaixo. Você tem que submeter a sua reputação, tá? A sua reputação a você. Colocá-las abaixo de Deus, do propósito e dos seus resultados. Às vezes você tem que pegar e dar uma surra na sua reputação, tá? E dizer para ela, acima de você está Deus, está meu propósito, estão os meus resultados. Eu sei que é difícil falar isso para você, mas às vezes você não, por exemplo, um vídeo desse aqui é difícil para você fazer, mas se você soubesse o quanto de conteúdo você poderia estar passando para alguém, né? Deus se agradaria muito, porque daria muitos resultados. O problema é que você tem a sua reputação acima do resultado, por isso você nunca vai fazer vídeo, porque você tem medo de reprovação. Lembra em Atos, a gente está falando aqui do Espírito Santo, por exemplo. Quando falaram que eles estavam como bêbado, né? Como bêbados, se comportando como bêbado. O que as pessoas queriam? As pessoas queriam que eles se comportassem da forma deles. Só que acima do comportamento estava o poder de Deus. Eles estavam nem aí, irmão. Se iam chamar ele de bêbado, se iam chamar ele de maluco. Eles estavam querendo receber o poder. Esse aqui é o ponto desse curso. Então, tem pessoas que têm vergonha de, por exemplo, andar com a Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha de receber o poder de Deus. De se Deus derrubar, cair no chão. Teve uma pessoa que falou que não queria ser batizada no Espírito Santo, que ela tem medo de tremular. Mas, irmão, faz parte do processo. Eu tremulo, eu pulo, eu me entorto. Eu tenho uma explicaçãozinha com relação a isso. Eu sei que essa parte o Fábio Leonardo falou e falou muito bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar colocando a sua reputação acima do poder de Deus e acima dos propósitos, dos resultados de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um nada.
vai ser um nada e não vai dar resultado para Deus. Sua reputação é maior do que o teu propósito, sua reputação é maior do que o seu resultado. Você precisa avaliar a sua vida. Deixa eu te falar uma verdade e eu finalizo. Tá na hora de você se expor mais. Tá na hora de você colocar a cara mais. Tá na hora de você errar mais. Ah, mas vão me reprovar. Reprovaram Jesus. Jesus foi chamado de endemoniado, comilão, beberrão, amigo dos pecadores. Jesus foi chamado de filho de Beelzebu, mas não parou. Jesus colocava a cara. Ó, tá na hora de você botar a tua cara para apanhar. Tá na hora de você colocar tudo para fora, tudo que Deus mandou você colocar. Fez sentido? Vem comigo então. Deus abençoe e vamos pro presencial.